Oi, eu sou Adalberto Pinto com mais um vídeo de coisas de concurso. Dessa vez para dar uma dica para você de como você pode estudar resolvendo questões de prova. A prova é alguma coisa que você tem que ter um excelente relacionamento com ela. E fazendo uma analogia com alguém que a gente tem que conquistar, sabe quando você conquista uma garota, quando você está conquistando a tua esposa, antes você teve outros relacionamentos, você se envolveu com outras pessoas e aqueles relacionamentos vão aprimorando o seu modo de lidar com situações problema. E depois, quando você encontra aquela pessoa que Deus fez especialmente para você, você vai saber lidar com aquilo tudo com mais carinho, vai saber opções de resposta a situações problemas, vai saber a reação daquela pessoa diante de um certo fato que você resolve tratar de uma certa forma e você já sabe a reação dela. Então a ideia é trabalhar a prova conquistando aquela prova. Nós vamos namorar com a prova. Vamos ver como é que faz isso? Bem, então a primeira coisa que você deve fazer é reunir o maior número de provas anteriores possível. Então você encontra provas anteriores nos próprios sites das organizadoras, VUNESP, Fundação Carlos Chagas, CESP, Sesgran Rio, sei lá, tem centenas de organizadoras, são muitas organizadoras, né? Aí no seu estado você tem aquela empresa que você está acostumado a encontrar pela frente quando você se propõe a prestar um concurso público. Então reúna o maior número de questões possíveis de provas anteriores. Obviamente tente filtrar essas questões pelo nível, né, o nível médio, o nível superior e, se possível, pelo cargo. Então, houve alguma prova anterior para aquele mesmo cargo? Então, isso é material interessante, mas não somente para o teu cargo. Veja aquelas questões de nível médio, por exemplo, ou de nível superior, que aquela mesma organizadora fez num concurso anterior. Isso é material para você. Obviamente não adianta você ficar vendo questões muito lá atrás, né? Alguns temas ficam completamente desatualizados, algumas coisas que precisam ser revistas. Mas esse primeiro momento aqui, a primeira dica é: reúna o maior número possível de questões de provas anteriores. A segunda dica é a seguinte: você agora, de posse das questões, você não vai trabalhar aquelas questões no sentido de perceber se você consegue acertá-las ou errá-las. O primeiro momento, o que você vai fazer é buscar por temas que sejam temas recorrentes. Ou seja, aqueles temas que você percebe que está em tudo quanto é prova. Tem alguns temas que eles aparecem numa prova, aparecem na próxima prova, por uma prova, de repente ele aparece de novo. Você está à caça destes temas recorrentes. Você está marcando esses temas para a gente poder continuar esse trabalho. A terceira dica é a seguinte: leia com muita atenção cada uma das questões. Você vai ler com um lápis, uma caneta, uma lapiseira na tua mão. Você vai lendo e grifando aquelas coisas que você julga serem importantes naquela questão. Vai marcando tudo que você entende como algo que precisa ser trabalhado referente àquele assunto abordado na questão. Tá? Isso é importante. Outra dica é o seguinte: nessa de você estar marcando, procurando pelos assuntos importantes, você deve marcar com um círculo, alguma coisa muito bem, que fique bem evidente, palavras do tipo sempre, nunca, jamais, certo, somente, 100%, correto, incorreto. Estes termos, o examinador ele sabe muito bem como usá-los. Nós temos uma tendência a assinalar aquela alternativa que a resposta é uma afirmação correta. E nem sempre isso é o que está se buscando numa questão. Então, marca com um círculo. Vamos marcar com um círculo esse tipo de palavra? Agora sim, responda todas as questões. Leia e responda uma a uma. Tente acertar. É óbvio. Muito bem, agora depois de ter respondido as questões, nós vamos parar uma a uma. A ideia é se debruçar sobre cada uma das questões
observando os temas importantes que foram abordados ali naquela questão, no enunciado da questão e em cada uma das alternativas. Então agora nós vamos investir um tempo de trabalho focado naquele tema da questão. Eu vou pesquisar, eu vou consultar as minhas apostilas, eu vou olhar o meu caderno, aquela anotação que eu fiz anteriormente sobre aquele assunto, eu vou buscar na internet complementar aquele assunto. Eu quero entender aquele assunto na maior abrangência possível. E isso é o que a gente chama de estudar. Você se compenetrar de maneira individual em cima de um tema específico. E agora a última dica: faça suas anotações num caderno à parte, né? A parte da questão. O que a gente não quer é marcar a resposta na pergunta. Eu quero que aquele material possa ser usado posteriormente. Daqui a algum tempo você vai pegar novamente aquela questão e vai poder tentar respondê-la. Tá? Se a alternativa ali já está marcada como correta, aquela questão meio que morre para você. Então, não assinale a resposta na própria pergunta. Assinale num caderno à parte. Faça todas as suas anotações num caderno à parte. Aquilo vai servir como um manual para você dos temas que são recorrentes nas questões daquela organizadora que você pretende prestar o concurso público. Esse é um excelente modo de estudar, trabalhar com as questões anteriores. Espero que você tenha aproveitado todas essas dicas, espero que você esteja gostando desse trabalho que a gente faz aqui em Coisas de Concurso, e se gostou realmente, clique em gostou, se não se inscreveu ainda, se inscreva, para que você possa receber outros vídeos, ok? Um abraço!